Bom, como não foi me passado um versículo base de tema, né? Aí a gente gosta, porque quem prega tem mais liberdade ainda para poder ministrar, né? Então eu vou trazer para vocês uma breve ministração expositiva sobre o livro de Ruth, que é uma personagem bíblica, assim como tem tantas personagens bíblicas, né, que são exemplos de testemunho de vida para todas nós mulheres e para os homens também. Né? Nós vivemos uma geração hoje em que se fala muito de empoderamento feminino, das mulheres ocupando espaço, né? E nós vemos que isso não é novidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus sempre deu um espaço especial para as mulheres e que muitas das lutas que as mulheres travam hoje em busca de espaço, na realidade, são desnecessárias, porque não existe maior empoderamento feminino no mundo do que trazer o Salvador à Terra, através do ventre de uma mulher. Então, nós mulheres somos agraciadas, nós somos escolhidas, nós somos amadas, nós temos ventre, nós geramos, isso é uma dádiva do Senhor. Por isso eu quero começar dizendo isso, sabe? Ruth é apenas mais uma. Eu creio que vocês passaram aqui por esse mês, por vários testemunhos, por vários exemplos, por várias ministrações maravilhosas, né? E hoje nós vamos falar sobre Ruth. Essa mulher que era estrangeira, né? Ela era moabita, e que tem um testemunho incrível. Ela tem uma história sensacional, extraordinária na presença de Deus. Certo? Bom, eu vou começar, então, eu vou ler um versículo aqui com vocês, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo sua esposa e os 2 filhos. Amém? Quero fazer uma oração com vocês. Deus, obrigada por este momento, obrigada pela tua palavra que é preciosa e que frutifica em nós. Ó Deus, assim como a pastora Raquel orou aqui, Senhor, nós não queremos, ó Senhor, apenas falar da sua mensagem, mas nós queremos vivê-la. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor ministre o meu coração, ó Deus, e que eu possa realmente viver aquilo, Senhor, o qual estou ministrando nesta tarde, nesta noite. Ó Pai, que cada uma das mulheres aqui presente, cada homem, ó Pai, também possa transbordar nossa palavra. Porque a tua palavra, Senhor, é viva. Porque a tua palavra, Senhor, quando ela entra no nosso coração, ela transforma a nossa realidade. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Transforma a nossa realidade através da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Bom, nós estamos falando aqui sobre um momento de fome, um momento em que Belém, que é a cidade aqui, o nosso cenário em questão, estava passando por fome, um momento de crise. Será que o mundo está passando por um momento de crise? Nós estamos vivendo um pós-pandemia, creio eu, em nome de Jesus, que nós estamos no fim disso tudo. E mal nós saímos disso, nós já estamos vendo uma guerra ali, né, acontecendo. Nós estamos vendo os produtos subirem absurdamente. Nós estamos vendo pessoas com dificuldades financeiras tendo seu problema agravado. Ou seja, o mundo está vivendo uma crise. Né? Há uns 2 anos, mais ou menos, nós temos visto o desespero tomando conta das nações, tomando conta das famílias, tomando conta da terra. Né? E nesse período não era diferente, era o período de juízes. Né? E a palavra nos diz aqui que um homem que morava em Belém com a sua esposa e com seus 2 filhos, diante da crise, ele precisa tomar uma decisão. O que eu faço diante da crise? Eu enfrento essa crise ou eu fujo? Eu procuro um lugar onde aparentemente eu terei vitória. Esse homem, chamado Elimeleque, pega sua esposa, seus filhos e se muda. Ele vai para uma terra chamada Moabe. E uma coisa interessante que eu queria deixar para os irmãos é que a palavra Belém, o nome da cidade, Belém, significa casa de pão.
E eu acho isso tremendo, porque quando nós avaliamos, quando nós analisamos esse cenário, nós vemos que no momento de crise, faltou pão na casa de pão. Ou seja, no momento de crise, onde deveria ser celeiro, onde deveria ser resposta, foi falta, foi escassez. Sabe? Isso não tem a ver com o enredo total aqui da minha ministração, mas eu gostaria de trazer isso não só para a igreja do Senhor, para a igreja o qual você congrega, para este grupo, o qual eu sempre tenho conversado com a minha querida Anália, sabe? Nós temos um propósito em tudo que nós fazemos. E quando a nossa vida sai fora desse propósito, nós começamos a ser como Belém neste momento, um nome de fachada. Nós deixamos de fornecer aquilo que a nossa essência tem, dado por Deus, e nós nos tornamos um lugar de escassez. Então, de imediato, eu gostaria de declarar sobre a sua vida que está aqui, nesse encontro, que a sua vida não seja esse local de escassez. Eu não sei qual a promessa, o propósito que Deus tem na tua vida, mas eu quero declarar poderosamente que assim como Belém tinha que ser casa de pão, na vida de vocês, vai ser aquilo que o Senhor ordenou. A essência do Senhor implantada no seu interior, ela vai frutificar. Nunca aceite ser menos do que o Deus te chamou para ser. Nunca aceite as propostas que são colocadas para você num momento de crise. Nós vamos ver o que aconteceu com essa família e vamos ver que, de repente, seria melhor enfrentar o momento de crise e esperar que o pão novamente voltasse à casa de pão. Deus conhece o fim antes do começo. A palavra nos diz que ele tem o governo e a autoridade sobre todas as coisas. Por isso, queridos, eu não sei porque eu estou falando isso, não era para me falar isso, mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte: independente do momento de escassez que vocês estão passando, independente da dificuldade, independente da falta, seja espiritual, emocional, financeira, ou até mesmo física, afetiva, independente da falta que você está, não tome uma decisão precipitada. Não saia da casa de pão, porque o Senhor há de trazer novamente o pão para Belém. Amém? Ele há de trazer novamente o propósito à sua vida, ele há de trazer novamente aquilo que se perdeu. E interessante que o livro de Ruth, ele... Só um minutinho. Desculpa. Queridos irmãos, quero pedir a todos os irmãos que têm os microfones ligados para fazerem o favor de desligarem e não perturbar a administração. Obrigado e continue, pastora. Desculpa. Amém, imagina. Interessante que o livro de Ruth, ele é um livro que ele consegue abarcar, ele consegue abranger quase todos os dilemas da humanidade. Nós percebemos ali uma crise nacional, uma crise a nível da cidade, a nível da pátria, a nível da nação. Nós percebemos ali a situação de imigração, de uma família que precisa se deslocar de um local para o outro em busca de sobrevivência. Nós percebemos no livro de Ruth problemas com doenças, né? Com morte, viuvez, o luto e principalmente a amargura contra Deus, porque todas essas situações geraram no coração da sogra de Ruth uma amargura contra Deus. Então o livro de Ruth, ele é abrangente, ele abrange todas as dificuldades que um ser humano pode sofrer. Então não é por acaso que tem um desfecho tão lindo e tão especial que nós vamos chegar lá. No entanto, nós também vemos, queridos, no livro de Ruth, que para cada um desses dilemas da humanidade, para cada um desses dilemas, dessas dificuldades, para cada um deles existe uma resposta do Senhor. Para cada um deles existe uma provisão do Deus Todo-Poderoso. Para cada um deles existe o sim, o amém desse Deus maravilhoso. Então, não se perturbe, não deixe o seu coração se afligir com as dificuldades diárias, com os dilemas mundiais e com as dificuldades mesmo aí no teu setor, na sua casa, porque independente do que você está passando, o Senhor não saiu do trono. Ele continua sentado num trono de governo e de soberania. E ele não perde o controle, nós perdemos o controle, nós nos desesperamos.
nós ficamos aflitos, nós ficamos sem fé, nós ficamos amargurados contra Deus, mas ele não perde o controle. Nada pega Deus de surpresa. Nada que Ruth e Noemi estavam passando pegou o Senhor de surpresa. Eu quero te dizer que o Covid não pegou Deus de surpresa. Eu quero te dizer que a guerra não pegou Deus de surpresa. A inflação, as dificuldades, a escassez de alimento, nada pega o Senhor de surpresa. Ele tem o domínio de tudo. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E o trono de governo e soberania continua sendo tão somente dele. De mais ninguém. Porque ele é soberano, ele é poderoso. Amém? Como é bom poder confiar nesse Deus. Como é bom, queridos e queridas aqui presentes, sabermos que mesmo diante das lutas, ele continua no trono. Esse livro também ressalta muito a força da amizade. Né? Nós sabemos ali da história de Ruth e Noemi, que é uma história linda, nós vamos chegando ali. Eu quero ser rápida para não me alongar muito com vocês, mas nós vamos perceber que esse livro aí fala sobre a força da amizade. Por isso, você que está nesse grupo, eu gostaria de te fazer um convite, um desafio. Vá além. Traga alguém para esse grupo. Convide um amigo, uma amiga que está precisando. A amizade, ela tem um poder transformador na vida emocional de uma pessoa que está passando por dificuldades. Traga seus amigos para perto da palavra de Deus. Nós sabemos aqui que esse grupo é uma casa de pão, assim como Belém. Então, traga pessoas para esse grupo. Traga mulheres, traga homens, traga pais de família, mães, para ouvirem a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela sara as famílias da terra. Assim como a pastora Raquel intercedeu aqui pelas famílias da terra, pelas famílias das nações aqui representadas. Então, que em nome de Jesus Cristo nós possamos sair da palavra e da oração intercessória, mas nós possamos também ir para a ação, nós possamos colocar em prática o ID do Senhor. Né? Então, vamos continuar aqui. A beleza da providência de Deus, ela veio através da amizade. Ruth se posicionou em amizade com a sua sogra e a providência de Deus veio. Era um cenário totalmente dominado por homens, já que nós estamos falando do mês das mulheres, era um cenário totalmente dominado por homens. E as duas personagens centrais deste livro são duas mulheres, Ruth e Noemi, a nora e a sogra. Né? Interessante que quando elas chegam ali, quando Noemi chega ali na cidade com seu esposo, seus filhos, seus dois filhos se casam, né? Um se casa com Orfa e o outro se casa com Ruth. E nós percebemos ali que começa uma amizade profunda, sincera, entre uma nora e uma sogra. Eu não sei aí, mas aqui no Brasil tem um mito que sogra não se dá com nora. Tá? Que tem sempre assim, muitas dificuldades. Eu, como pastora, aconselho muitas mulheres na igreja sobre isso. As mulheres que não conseguem ver a mãe do seu esposo como sua mãe, como sua família. Que não enxergam que a sogra não é apenas mãe do seu esposo. A partir do momento que nós nos tornamos uma só carne com o nosso marido, nós nos tornamos também filhas dessa mulher. Nós nos tornamos também filhas desse homem. Não pode existir essa inimizade dentro de uma família, né? Porque um reino dividido não subsiste. E Ruth, ela nos mostra aqui que no seu coração não havia espaços para esses tipos de coisinhas com a sua sogra. E nós percebemos que o fato de agir dessa maneira tão virtuosa trouxe sobre ela respostas do Senhor. Bom, o marido de Noemi morre e os seus dois filhos morrem. Ou seja, eles saíram em busca de vida e sobrevivência. Saíram da casa de pão. Saíram do local determinado por Deus na vida deles, procurando vida, encontraram morte, encontraram sepultura, encontraram tristeza. Mas, de repente, Noemi ouve que ali em Belém,
na sua cidade, na casa de pão, Deus novamente derramou bênçãos e a casa tinha pão. E ela pega, chama suas 2 noras e fala, olha, eu que estou encenando, tá, irmãos? Eu gosto de dar uma encenadinha. Ela fala assim, olha, nós vamos voltar para minha terra. No entanto, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Por isso eu vou me despedir de vocês. E a palavra de Deus fala que uma das suas noras, a órfã, se despediu e foi embora. Muita gente gosta de criticar, né, órfã, por isso. No entanto, se nós nos colocarmos no lugar dessa mulher, será que nós realmente também não deixaríamos ali a nossa sogra e não iríamos viver a nossa vida? Noemi fala, olha, eu não tenho mais filhos, e nem se eu tivesse filhos hoje, não ia dar para vocês se casarem com eles e terem filhos. Então vai, cada uma segue a sua vida. No entanto, Ruth se posicionou de uma maneira diferente. E ela falou para Noemi, não me enches, não insista para que eu te deixe. Para onde tu fores, eu irei. Onde repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Algo tremendo. O amor, ele sempre nos faz caminharmos uma légua a mais. O amor, ele não desiste. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13 que o amor tudo crê, espera e suporta. O amor tudo vence. Por quê? Porque é um sentimento nobre, é um sentimento que vem de Deus, é um sentimento que faz com que a gente renuncie os nossos próprios interesses e coloque os nossos olhos nele, naquele que tem o controle de todas as coisas. E interessante, queridos, que quando elas voltam ali para Belém, o milagre de Deus começa a ser revelado, começa a acontecer na vida delas. Volto a falar, não saia da casa de pão. Não deixe a casa de pão por nenhuma outra oferta do mundo. Satanás, ele é astuto e ele nos oferece, ele coloca na nossa frente, como uma mesa de um banquete, várias opções. Ele te oferece o mundo se você prostrado o adorar. No entanto, é na casa de pão que as coisas acontecem. Olha só, os nossos pastores não são perfeitos. Os nossos pastores cometem erros. A igreja com a qual congregamos não é perfeita. Ali acontecem erros, dificuldades. Esse grupo, essa família, não vai ser perfeita. Dia ou outro vai acontecer algo que não te agrada. No entanto, o local que Deus te colocou como casa de pão, é ali que você deve permanecer. Não deixe o local onde Deus te colocou, o centro da vontade dele, para atender às opções que o mundo te dá. Se posicione. E voltando ali para Belém, Noemi muito triste, diante de uma população que ela deixou muito bem, ela saiu dali bem, ela saiu dali abastada, ela saiu dali com um esposo, com 2 filhos, apenas à procura de uma melhor condição de vida. Noemi volta viúva, Noemi volta sem seus 2 filhos e sem uma nora. No entanto, ela tinha uma nora, uma amizade verdadeira que faria toda a diferença na vida dela. O nome Ruth significa amizade. E Ruth realmente fornecia aquilo que ela era. Assim como a casa de pão deve fornecer pão, Ruth ofereceu amizade, Ruth ofereceu lealdade, fidelidade. Ruth colocou as virtudes de uma mulher de Deus em ação. Amém, queridas? E interessante que nisso tudo, esse livro é lindo, né? É um romance, mulheres adoram romance, né? Mulheres amam uma história de amor, e esse livro não é diferente. Nesse livro acontece um encontro especial. Nesse livro, tão lindo, que tem um começo tão triste, mas que acontece uma história de amor tão linda, digna de livros, que nem Shakespeare escreveu igual. Esse livro nos mostra o encontro de Ruth com Boaz. Ruth está trabalhando e ela encontra Boaz. E esse encontro
muda a sua vida. Boaz era um homem rico, ele era parente de Noemi, ele era gentil, ele era íntegro, ele era influente, tinha muita influência ali na cidade. E o nome de Boaz significava: nele há força. Oh, meu Deus, como os homens dessa sociedade estão precisando ser homens que mostram força para suas esposas, que mostram para as mulheres da sua vida que ali existe um macho ômega, um macho que vai cuidar dela, que vai cuidar da casa, dos filhos. Não como dono de casa nas tarefas domésticas, sabe? Mas como provedor. Como aquele que dá segurança, estabilidade. Como aquele que emocionalmente supre as dificuldades emocionais de uma mulher. Como os homens estão frágeis atualmente, né? E agora eu quero aproveitar, né, os homens que estão aqui presentes, que eu creio que na vida de vocês não é assim. Ensinem, contagiem outros homens com a palavra de Deus. Geralmente nas igrejas, as mulheres, elas são as que vão nos cultos. Eu vejo por aqui, por Pitangueiras, nós pastoreamos uma igreja no interior do estado de São Paulo. E tudo que a gente faz na igreja para mulheres enche. Sabe? Vem mulher de todo lado e elas participam, e elas doam, e elas se entregam. Aí a gente faz um encontro de homens. Aparece meia dúzia. Faz um encontro de mulheres, aparecem de 50, 200 mulheres. Mas com o homem é aquela dificuldade. Então, irmãos, homens que estão aqui presentes, não deixem de pregar a palavra a outros homens. Não deixe de trazer outros homens para o centro da vontade de Deus. Porque quando uma mulher busca o Senhor, a sua casa é edificada. Mas quando um homem, que é a autoridade espiritual do lar, tem um encontro com Cristo, toda a realidade é mudada. A vida dos filhos, as finanças, a esposa, tudo pode ser transformado. Por quê? Porque o homem é o sacerdote do seu lar. É através da vida dele que vem a autoridade espiritual dentro da sua casa. Aí você pode estar aqui nessa live como mulher e falar assim para mim: pastora, meu esposo não é convertido, ou meu esposo não participa comigo. A Bíblia também diz que através do teu proceder santo, a vida do seu esposo será alcançada. Então ele também será uma labareda de fogo que vai contagiar outros homens. Não desista, não saia da casa de pão. Volto a falar, vamos permanecer na casa de pão. Ruth conhece Boaz. Boaz deixa ela ali no campo, pegando as espigas de milho para levar para o seu lar, para sua sogra, né? E algo muito interessante acontece. Por ele ser parente de Noemi, ele tinha o direito legal de se casar com Ruth e de resgatar tudo aquilo que era daquela família. Ele poderia não aceitar, mas ele aceitou. Por quê? Porque ele conheceu uma mulher virtuosa, que não tinha como não se apaixonar por essa mulher. Não tinha como não se encantar com os atributos, com as virtudes de Ruth, com a sua amizade, com a sua fidelidade, com a sua lealdade, com o carinho que ela tinha por sua sogra, por não negar a sua essência, por ser uma mulher que não ficou com medo de ir com a sua sogra para uma nação distante, uma nação o qual ela era estrangeira, por uma mulher que não teve medo e nem preguiça. Amém, mulheres? A palavra de Deus nos diz em Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando eu falo de preguiça, quantas mulheres têm ânimo para tudo? Elas saem de casa, elas se arrumam, elas trabalham, né? Elas conquistam o mundo. O mundo é das mulheres, né? Eu escuto isso direto. Conquista o mundo, no entanto, a sua casa não tem coragem de dedicar um tempo de atenção para os seus filhos, um tempo de atenção para o seu esposo. A palavra de Deus diz assim que de noite
A lâmpada da mulher virtuosa não se apaga. Amém? Ela está disposta de noite também para o marido. Como que nós temos visto mulheres perdendo o privilégio de serem donas do seu lar, de serem mães, de serem esposas, trocando tudo por um prato de lentilha, assim como Esaú fez. Vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não troque o privilégio que Deus te deu como mulher. Cuidar do seu lar, do seu esposo e dos seus filhos. Por mais que nós possamos ser profissionais bem-sucedidas. Eu também trabalho fora. Eu ajudo meu esposo, auxilio ele pastoreando. Além disso, eu tenho um outro trabalho também. No entanto, o foco da nossa vida, a prioridade, deve ser a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos e o nosso esposo. Pastora, mas você não conhece meu marido. Pensa num homem chato, implicante e blá, blá, blá. Ele é o teu marido. Enquanto você só olha os defeitos e os erros, a Bíblia fala assim que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Ocupe o lugar que é teu. Não perca esse privilégio. Eu poderia estar aqui pregando, né, empoderamento feminino e coisas desse tipo. No entanto, eu tenho recebido um chamado de Deus de ir contra mesmo esse sistema. Eu tenho recebido um chamado de Deus para pregar contra a onda. A onda vem derrubando tudo, falando que a mulher ela tem que sair só de casa, trabalhar e fazer e acontecer. Mas a palavra de Deus ela nos dá o maior lugar de destaque, que é uma mulher virtuosa, que cuida do seu lar, dos seus filhos e do seu esposo. Vou dizer uma coisa para vocês. Nada que nós possamos conquistar como mulheres no mundo, nada vale tão a pena que nós possamos negligenciar a nossa função dentro do nosso lar. Oh, meu Deus, como nós somos privilegiadas. Eu sempre agradeço a Deus. Às vezes eu ouço assim as mulheres falando, ai, como é difícil ser mulher, TPM, ciclo menstrual e não sei o que, não sei o que. Eu falo, não, é uma dádiva, é um presente. Nós geramos vida. Nós trazemos no nosso ventre um milagre. E nós estamos vendo as mulheres perdendo a sua essência, correndo atrás do vento. Quando nós fomos abençoadas e recebemos o melhor de Deus. Acordem, mulheres, voltem à essência. Vamos voltar a ser respostas de gerações. Eu falei um pouquinho aqui sobre Boaz, nele a força, e sobre suas características, né? E eu gosto sempre de falar o seguinte, que Boaz, ele não foi uma opção ou uma resposta de Deus. Ele foi a opção, ele foi a resposta de Deus para a vida deles. Porque Deus preparou o melhor. Deus olhou para Ruth, ali com toda a sua fidelidade, com toda a sua lealdade, com toda a sua amizade, com toda a sua disposição em trabalhar e ainda trazer sustento para sua sogra que era idosa. Deus olhou essa mulher com atributos tão verdadeiros, com virtudes tão essenciais, e ele fez com que ela se encontrasse com Boaz. Você pode falar para mim assim, ai, coincidência. Ela podia ter encontrado qualquer outro homem, né? Nós sabemos que antes de Boaz, um outro homem tinha o direito, antes dele, de poder se casar com ela e de poder reconstruir ali a família de Noemi. No entanto, era Boaz, porque o Boaz era o melhor de Deus. Ele era a resposta de Deus. Ele trouxe na vida de Ruth provisão, ele trouxe afeto, ele trouxe comunhão, porque ele chamou Noemi para a família novamente, ele chamou Noemi para sentar na mesa. Então Boaz trouxe todas essas características de proteção, de resgate. Homens, tomem o seu papel. É para mulheres, mas nós precisamos de homens que tomem o seu lugar como Boaz.
Nós precisamos de homens que tragam proteção, provisão, generosidade. Sabe aquele homem que fala com a mulher de qualquer jeito? Está sempre sendo grosso com palavras, rude. Queridos, nós sabemos que existem diferenças entre homens e mulheres, até na maneira de falar, na maneira de ser, né? Tudo que é do homem é externo, é prático, é rápido, né? A mulher é tudo interno, é tudo mais sentimental, mais subjetivo. No entanto, nós temos o Espírito Santo. E tanto nós, mulheres, podemos controlar as nossas emoções, como os homens também podem controlar o seu jeito tão prático e ser um pouco mais gentil e amável com suas esposas. Amém? Não quero chamar a atenção de ninguém não, tá bom? Aquilo que a pastora Raquel falou no começo. Primeiro, o Senhor ministrou no meu coração e está ministrando para me poder trazer para vocês. Foi coincidência? Não foi coincidência. Sabe por quê? Porque a agenda de Deus se sobrepõe à nossa. Os nossos planos podem parecer grandes, podem parecer poderosos, podem ser bem planejados. No entanto, os planos do Senhor são superiores. O Senhor onisciente, que conhece todas as coisas, ele tem uma agenda que se sobrepõe à nossa. Talvez você estava planejando sair da casa de pão. Talvez você estava planejando em procurar algo melhor. Mas o Senhor te diz nessa noite, ainda não é tempo. Eu não terminei de fazer a minha obra na tua vida no local onde você está. Permanece e eu vou enviar a minha provisão para você. Aleluia! Assim como ele enviou Boaz. E eu quero dizer, para finalizar com vocês, meus queridos, porque eu não quero me alongar. As frustrações do seu passado não podem determinar o seu presente. Porque na sua vida existe já um que é provedor, que é resgatador. Já existe um que é gentil, já existe um que é todo amor. Que também não foi coincidência ele estar na sua vida. Porque a agenda de Deus se sobrepôs à sua e você se encontrou com Cristo Jesus. O Deus vivo, o Deus que morreu na cruz no seu lugar. Ali ele derramou todo o seu amor, te mostrando que ele é provedor na sua vida, ele é resgatador. Ele tem como prover todas as suas dificuldades, e isso eu falo para homens e mulheres. Jesus, ele não é uma opção ou uma resposta. Ele não é um caminho em meio a muitos. Ele é o único e verdadeiro caminho. Ele é a única e verdadeira resposta. Como o mundo está perdendo essa mensagem de que Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Você pode fazer coach, você pode fazer várias faculdades, você pode estar na melhor igreja com o pastor mais famoso do mundo, da igreja de 5.000 membros. Se você não tiver Jesus, nada disso vai mudar. Agora, se você tiver Jesus, você pode estar num local que deveria estar cheio de pão, mas a escassez chegou e tomou conta. Você pode estar num lugar em meio a pandemias, em meio a guerras, em meio a tribulações, em meio a dificuldades. Mas se você tem Jesus, então você tem resgate, então você tem providência, então você tem resposta, então você tem consolo, então você vence. Então o teu passado não te define, mas você tem um presente que você planta para um futuro de sucesso, de um futuro poderoso, porque o Senhor Jesus está contigo. Cuidado com as opções que o mundo coloca. Volte para a casa de pão. Não saia do local onde Deus te colocou, mulher. Não tenha medo de viver as virtudes de Deus. Seja fiel. Tenha amizades verdadeiras, a começar da sua vida. Porque às vezes nós olhamos e falamos, mas eu não tenho uma amiga de verdade. Você é uma amiga de verdade? Começa com você. Faça a diferença você. Então você vai receber a provisão do Senhor. E assim como Boaz foi na vida de Ruth e Noemi, eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o provedor, o resgatador, aquele que traz toda a provisão emocional, financeira, espiritual, econômica. Esse provedor é Jesus Cristo, e ele alcança a sua vida neste momento, ele alcança a sua casa, ele alcança seus filhos, ele alcança tudo aquilo que é seu. Só não se mova da casa de pão. Não procure vida onde tem morte.
Não procure vida, não procure pão onde só há sepultura. Permaneça no local onde você foi chamada. E pode ter certeza que o Senhor vai te honrar. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para finalizarmos. E declarar sobre a tua vida essa provisão, chamada Jesus Cristo. Amém, Deus. Obrigada, Senhor, por essa honra, por esse privilégio que o Senhor mais uma vez me dá. Nesse grupo querido, Senhor, de pessoas tão amadas, escolhidas por Ti. Assim como eu preguei aqui, amados e amadas, que não existe coincidência no encontro de Ruth com Boaz. Você estar aqui hoje não é uma coincidência. Você está no local certo, na casa de pão, no momento adequado para a sua vida. E em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que todas as ilusões que o inimigo tem colocado como banquete na sua vida sejam desfeitos em nome de Jesus, sejam lançados no abismo, que você tenha discernimento espiritual para permanecer na casa de pão. Mesmo que tudo que você veja hoje é escassez e dificuldade, o Senhor te diz que Ele está mandando o provedor, Ele está trazendo a resposta. Não tenha medo das situações que se mostram todos os dias, dos noticiários, das más notícias, mas fique firme no lugar onde Ele te colocou. Mulher ocupando o seu lugar, homem ocupando o seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui sobre essas famílias representadas. Oh Deus, em nome de Jesus, um milagre total e completo acontecendo. Oh Deus, tudo aquilo que tem sido dificuldade, inversão de valores. Oh Senhor, homens e mulheres, fora das suas funções, em nome de Jesus, eu declaro teu vento soprando e colocando tudo no lugar. Oh Pai, converta, Senhor, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converta, Senhor, a vontade da sua esposa ao seu marido. Oh Pai, do seu marido à sua esposa. Eu quero declarar que sobre essas famílias não vale encantamento. Em nome de Jesus, que toda a escassez ou dificuldade, todas as situações difíceis de luto, de morte, de crise financeira, em nome de Jesus, não vai destruir aquilo que o Senhor declarou sobre eles. Eu quero declarar que cada homem, cada mulher aqui presente vão ser aquilo que o Senhor determinou para eles. Não vão se perder no propósito, mas vão viver os sonhos do Senhor, aquilo que o Senhor declarou sobre eles desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora sonhos sendo retirados das gavetas, em nome de Jesus, e o Senhor trazendo de volta o desejo, Senhor, de estar em Belém, o desejo de estar na casa do pão. E que sobre a vida deles haja provisão e não escassez, vida e não morte. Em nome de Jesus, continua usando, Senhor, a vida da Anália e de cada irmão e irmã aqui presente. Eu quero declarar em nome de Jesus esse grupo frutificando cada vez mais. E essas famílias que estão sendo alicerçadas aqui possam alcançar cada dia mais voos mais altos, possam alcançar cada dia mais lugares de destaque, não para que eles sejam glorificados, mas para que o teu nome esteja acima de tudo e de todos. Obrigada porque o teu trono é inabalável, é intocável, e o Senhor continua agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.